Olá pessoal, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde e nesse podcast o nosso objetivo é pegar o que existe de conhecimento muitas vezes complexo, difícil e transformar isso em algo simples e prático para que você consiga entender, aplicar isso no seu dia a dia e se beneficiar por consequência. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre saúde cardiovascular, um tema extremamente importante já que nós sabemos que a estatística mostra isso para nós, né, que as principais causas de mortalidade no mundo envolvem as doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e assim por diante. Nesse episódio, eu quero trazer para vocês toda uma visão que envolve, nossa, o que é colesterol? O colesterol é bom, é ruim? O que aumenta, o que diminui? Né, a relação entre colesterol, glicose, triglicérides, os exames que dosam todos esses parâmetros, quais são os parâmetros ideais, o que é uma lipoproteína, uma apolipoproteína, o conjunto disso tudo, né, de forma bem direta e associada à melhora da sua qualidade de vida, quais são os objetivos, né, as estratégias para se atingir esses objetivos. Nós vamos também conversar de uma maneira bem direta relacionado àquilo que está conectado à causa em si das doenças cardiovasculares e naturalmente nós vamos passar ali por conceitos que envolvem alimentação, atividade física, a melhor atividade física, a melhor estratégia relacionada à alimentação para melhorar um parâmetro de exame, por consequência, me posicionar num grupo populacional que tem uma incidência ali, e uma prevalência de doenças cardiovasculares cada vez mais baixa. Nós vamos entender dúvidas frequentes sobre, nossa, como o colesterol aumenta, por que que aumenta mais frequentemente no caso das mulheres no pós-menopausa, como isso, né, desencadeia um processo que gera um impacto negativo na saúde cardiovascular diretamente, você entender o detalhe ali desse processo. E ao final, nós vamos falar um pouco sobre os medicamentos e os suplementos os suplementos estratégicos, para que você consiga também entender como um suplemento pode impactar de forma positiva a distribuição do colesterol, triglicérides, a melhora da resistência à insulina, que são fatores ligados, né, à saúde cardiovascular em si. Então, vamos começar aqui a nossa conversa, e para começar nossa conversa de fato, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre tudo aquilo que envolve, né, o conceito dos lipídios, porque é a partir disso que nós vamos chegar até o famoso colesterol e você vai entender isso. Então, esse é um primeiro conceito, porque muitas vezes as pessoas elas acabam gerando uma confusão muito grande e se confundem mesmo sobre o que é colesterol, o que é gordura, colesterol não é gordura, como que funciona isso? Então, na realidade, existe um grupo molecular no seu corpo, né, que envolve um conceito bioquímico mesmo, que são moléculas que apresentam uma característica em comum. E essa característica em comum é que essas moléculas não se misturam com a água. Então, se você pegar, por exemplo, né, uma gota de azeite na sua casa e jogá-la num copo d'água, você vai ver que ela não se mistura com a água. Então, essa molécula, que inclusive o azeite é um exemplo, essa molécula apresenta uma característica comum a várias outras moléculas que nós chamamos, né, de lipídios. Então, na prática, os lipídios, eles não se misturam com a água. É essa que é a característica comum que se apresentam em todas essas moléculas. Quem são essas moléculas? Então, o ômega 9 é um exemplo, no caso do azeite, o ômega 3 é um exemplo, o ômega 6 é um exemplo, a gordura saturada é um exemplo, que ela também não se mistura com a água. E existe aqui um grupo específico que faz parte, né, se relaciona com essas outras moléculas que também não se mistura com a água, que é o colesterol. Então, nesse grupo todo, de mais uma vez aqui, repito para você, de moléculas que não se misturam com a água, nós temos gordura saturada, nós temos ômega 3, ômega 6, ômega 9, colesterol, triglicérides, todas essas moléculas têm um grau de parentesco, e esse grau de parentesco está conectado exatamente a não se misturarem com a água. Então, diante disso, você já começa a entender um conceito que, assim, ó, colesterol não é gordura.
São moléculas que apresentam uma característica em comum, e essa característica em comum é que elas não se misturam com a água. Então aqui eu quero trazer um conceito para vocês que é o seguinte, assim, ó, toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Então a gordura é um lipídio, né, o colesterol também é um lipídio, o triglicérides também é um lipídio, mas o colesterol, o triglicérides, os ômegas não são, né, gorduras. Diante dessa linha de raciocínio, eu quero comentar mais um item com vocês que vai ser importante para a gente, que assim, ó, a gordura saturada ela é formada, né, por uma molécula, o glicerol, que vai se ligando a vários ácidos graxos. E quando todas essas ligações ali, né, presentes são ligações simples, é uma ligação única entre um elemento e outro, nós chamamos de uma cadeia saturada. Por isso que ela é gordura saturada. Então, são ácidos graxos saturados que formam essa gordura saturada. Se esses ácidos graxos, eles não apresentam só ligação simples, eles podem apresentar, por exemplo, uma ligação dupla. Dependendo do local onde tem essa ligação dupla, nós especificamos o tipo de molécula que se apresenta ali. Se essa ligação dupla ela se apresenta na posição 3, é o que nós chamamos de ômega 3. Se essa ligação dupla, né, que insatura essa molécula do ácido graxo aqui, está na posição 6, nós chamamos de ômega 6. Está na posição 9, nós chamamos de ômega 9. Então, todas essas moléculas, você vê que elas têm uma relação muito próxima, e essa relação muito próxima coloca exatamente elas nesse grupo dos lipídios. Então, você vê que quando nós entendemos isso, você já começa a ganhar uma clareza, né, daquela confusão inicial que as pessoas têm com frequência, de que gordura, colesterol é gordura, e não é. E isso é muito importante, principalmente quando eu for discutir com você a cadeia metabólica das gorduras no corpo, cadeia metabólica do colesterol, cadeia metabólica do triglicérides. Então, aqui tem uma diferença muito grande quando nós falamos do processo metabólico em si. Então, entender que essas moléculas têm um fator em comum, que elas não se misturam com a água, elas são hidrofóbicas, que é o nome mais usado ali em relação a essas moléculas que não se misturam com a água, mas que são moléculas totalmente diferentes, inclusive do ponto de vista metabólico no corpo. E daí, né, agora que você entendeu isso, entendeu as diferenças aqui entre todas essas moléculas, eu quero conversar um pouquinho mais sobre o colesterol de fato, né? Porque muitas vezes a gente já pensa assim, nossa, o colesterol é uma molécula que é muito ruim, causa lesão cardiovascular, aumenta a chance de doença cardiovascular, porém, não é muito bem por aí. Eu sei que se eu tenho uma lesão vascular, né, eu tenho um vaso que está formando uma placa e diminui ali o diâmetro desse vaso, pode chegar ali a obstrução, está entupindo esse vaso, essa placa que está entupindo tem colesterol? Tem, mas você vai entender ao longo da nossa conversa aqui que existe uma sequência enorme de fatores que precisam, né, acontecer que influenciam diretamente nessa sedimentação do colesterol lá no vaso sanguíneo. Então, todos esses fatores são muito mais relevantes do que puramente culpar o colesterol pela lesão do vaso sanguíneo. Tanto que, então, diante disso, vem aquela questão que, assim, ó, colesterol é uma molécula ruim? Depende, mas na imensa, imensa maioria das vezes, eu posso te falar que o colesterol não é uma molécula ruim. Tanto que essa molécula em si, o colesterol, né, muitas vezes nós pensamos que ela vem diretamente da alimentação, tal, e na verdade é uma molécula tão importante para o seu corpo que a imensa maioria do colesterol que você tem, em todo o sistema, em todo o seu corpo, mais de 80% desse colesterol foi produzido no seu fígado. Então, a natureza em si ela é tão perfeita que o colesterol, por ser uma molécula muito importante, você vai entender o porquê que é uma molécula muito importante, o seu corpo não terceiriza isso. Ele não deixa você se tornar responsável pelo consumo do colesterol. Não, não. O seu fígado assume a responsabilidade e garante uma boa produção do colesterol. Então, mais de 80% desse colesterol que você tem no seu corpo é seu fígado que produz. E o porquê que essa molécula é tão importante? Primeiro, todas as células do seu corpo, todas elas,
apresentam colesterol na composição. Então a membrana da sua célula, qualquer célula, se você pegar uma célula da sua pele, uma célula do seu fígado, uma célula do baço, do pâncreas, do intestino, todas as suas células, na membrana da sua célula tem exatamente o quê? Colesterol. Então, é uma molécula essencial para você produzir estrutura no seu corpo. Então, apesar de ser uma molécula que faz parte dos lipídios, e nós sabemos que normalmente na estrutura é proteína, o colesterol é uma molécula do grupo dos lipídios que tem função estrutural também, dentre várias outras. E nesse sentido, né, nós temos que entender que, assim, se falta colesterol, começa a ter problema de construção, começa a ter um problema estrutural no corpo. E, além disso também, eu sei que o colesterol, ele funciona como matéria-prima para a produção dos hormônios esteroidais. Dentro daquele grupo dos lipídios, o colesterol, né, ele faz parte dos esteróis. Então, dos esteróis, o colesterol em específico, ele funciona como uma matéria-prima de produção hormonal no corpo. Quais são os hormônios? Os hormônios conhecidos como esteroidais, já que vem do colesterol. E esterol é um outro nome que nós oferecemos, damos ali para o colesterol. Dentre os hormônios esteroidais, nós temos itens importantíssimos, como progesterona, testosterona, estradiol, estrona, cortisol, hormônios essenciais, que são, assim, muito importantes, têm uma ação endócrina no seu corpo. O que seria isso? Todas as células do seu corpo apresentam receptores para esses hormônios. Então tem desde lá a testosterona não influencia só na saúde muscular, influencia também na sua saúde cardiovascular. Então quem tem déficit de testosterona tem um impacto negativo na saúde cardiovascular, local do seu corpo, os dois locais do seu corpo que mais tem receptor para hormônios esteroidais, como a testosterona, ali no homem, por exemplo, é coração e sistema nervoso central. A progesterona na mulher, que atua diretamente na saúde mental, na saúde óssea, o conjunto estrogênio e progesterona, que tem um impacto super positivo na saúde estrutural da mulher, né, tanto na saúde óssea, articular, muscular. Todo o conceito da influência da progesterona, mais estrogênio no longo prazo, com redução da chance de doenças crônicas como câncer, redução da chance de doença cardiovascular, redução da chance de doença autoimune, tudo isso por influência desses hormônios que vêm de onde? Do colesterol. Então, essa função do colesterol é essencial quando nós pensamos numa boa qualidade de vida. Então, mais uma vez, ponto positivo no sentido do benefício, né, da importância dessa molécula que é tão importante, é tão essencial. Seu corpo não terceiriza a produção, o próprio fígado produz. Então, da mesma forma, tem uma ação também muito conectada aqui com o manejo de estresse no corpo, já que o cortisol, o principal representante do hormônio do estresse, vem de qual? Vem de quem? Quem que é a matéria-prima para o cortisol? Que você vai pegar e vai produzir lá na sua glândula adrenal, aquelas glândulas que ficam logo acima dos rins? Colesterol. E claro, não poderia deixar de lembrar vocês aqui, né, que o colesterol ele também funciona como uma molécula estrutural para o seu sistema nervoso central. Então, seu sistema nervoso central, seus neurônios, eles apresentam uma grande quantidade de colesterol também. Onde seria o efeito negativo do colesterol? Que existe. Eu sei que no cardiovascular, se eu tenho uma placa de ateroma que está lesando esse vaso sanguíneo, né, por um efeito negativo, e ali tem presença de colesterol. Mas essa última via que eu vou citar, né, nós vamos aprofundar aqui ao longo da nossa conversa, mas assim, ó, um colesterol que tem uma característica, uma alteração nessa molécula, então é um colesterol que por inúmeros motivos ele tem uma discreta alteração, e esse colesterol, ele pode sofrer uma fagocitose de uma célula que está lá na parede do vaso sanguíneo, que é o macrófago. E nessa fagocitose é o passo inicial para começar a formação da placa de ateroma, que vai lesar o vaso sanguíneo. Né? Então, você viu que existe um fator aqui, uma influência externa muito grande, porque eu preciso alterar esse colesterol, eu preciso facilitar o processo para a lesão. Porque, no geral, o colesterol é sim uma molécula boa que participa
da formação estrutural das suas células, que participa da matéria-prima para produzir hormônios esteroidais, como estrogênio, progesterona, testosterona, participa do ciclo do estresse no corpo, o manejo de estresse, já que ele é matéria-prima também para as adrenais produzirem cortisol, está muito presente no sistema nervoso central. E aí tem essa última via, que um colesterol que passou por um processo de alteração, né, principalmente da lipoproteína que envolve o colesterol, e aí sim ele aumenta a chance de ser fagocitada por aquele macrófago e iniciar a formação da placa de ateroma. E agora, né, que eu citei esse conceito de uma discreta alteração nessa molécula do colesterol, eu quero aprofundar isso com vocês exatamente para você entender começar a entender o que seria essa alteração na molécula do colesterol. E agora eu já vou comentar, né, alguns itens relacionados a exames mesmo. E você vai ficar surpreendido quando exatamente você entender toda aquela história de colesterol bom, colesterol ruim, isso existe, não existe, como que funciona tudo isso. Então, olha só, vamos entender uma coisa aqui. Se eu sei, você já entendeu, né, que o colesterol é um lipídio, e a característica do lipídio é que ele não dilui na água, você já deve estar se perguntando uma coisa assim: "Tá, entendi, mas o sangue é água, né, predominantemente o sangue é água. Então me explica uma coisa, como o colesterol é transportado pelo sangue se ele não dilui na água e o sangue é água?" Então, olha só o quanto é importante isso, né, e isso muitas vezes a gente sai da faculdade de medicina e não se pergunta essas coisas, ou ninguém levantou essa hipótese, mas, esse conceito é muito simples. Na verdade, se você pegar um livro de bioquímica, você vai gerar uma confusão, eu vou explicar isso de maneira muito simples para você e prática. Que é assim, ó, imagina que eu tenho a molécula do colesterol aqui, ó, certo? Essa molécula do colesterol, ela não dilui na água, porque ela é um lipídio. Se o sangue é água e eu preciso transportar esse colesterol pelo meu corpo para formar célula, para levar até o ovário na mulher para produzir estrogênio, progesterona, para levar até o testículo para produzir testosterona, para levar até a adrenal para produzir cortisol, como que eu vou fazer isso? Se essa molécula, que é o colesterol, ela não dilui na água. Eu vou envolver essa molécula com uma outra molécula que tem uma característica específica, que é assim, ó. Essa outra molécula aqui, né, é uma molécula que na parte interna dela, ela tem uma característica que nós chamamos de lipossolúvel. O que é isso? Né? Ela se mistura com lipídios. O colesterol é um lipídio. E essa parte externa dela, ela é hidrossolúvel. Então ela se mistura com água. Essa molécula, né, vai encontrar o colesterol, vai envolver o colesterol. Porque a parte interna dela se mistura com lipídio, o colesterol é um lipídio. A parte externa se mistura com água. Lipossolúvel, hidrossolúvel. Envolveu o colesterol. Quem é essa molécula? Uma lipoproteína. Então, nesse momento, você entende que assim, ó, o colesterol é envolvido por uma lipoproteína, e a lipoproteína, porque o meio externo da lipoproteína é solúvel em água, e o sangue é água, a lipoproteína consegue transportar o colesterol. Então, o colesterol que eu tenho no sangue está conectado a uma lipoproteína, que é um meio de transporte do colesterol. Você entendeu esse processo? Ótimo. Nesse momento, você vai falar assim, ó: "Nossa, mas todo lipídio, os lipídios no geral, então, que eu tenho no sangue, eles também estão conectados com alguma coisa semelhante". Sim, então o triglicérides também tá, triglicérides é um lipídio, né, que tem também essa característica, que não dilui na água, o sangue é água e ele está circulando no sangue, então o triglicérides também está conectado a uma lipoproteína. É a mesma ideia. Você vê que é simples. Entendi isso. Quem que são essas lipoproteínas? É aquele famoso, né, fator que você pega ali muitas vezes o exame de sangue, e daí você vê lá no exame de sangue assim, ó, LDL, VLDL, HDL, tudo isso são lipoproteínas. E aqui você vai entender com mais detalhe ainda
um ponto, que é o seguinte: olha o quanto isso é interessante, assim, ó, e é essencial para depois você entender, né, como acontece a lesão vascular. Porque assim, pessoal, vamos lá, vamos entender aqui uma coisa mais a fundo. Existem lipoproteínas que estão envolvendo o colesterol, mas não só o colesterol. Essa lipoproteína, para transportar o colesterol, vai envolver o colesterol, só que ela também vai envolver outras moléculas, como por exemplo, o triglicérides. Então, essa lipoproteína está envolvendo o colesterol e também está envolvendo o triglicérides, formando um pacote em que eu tenho lipoproteína mais colesterol e triglicérides dentro desse complexo. Por que que isso acontece, pessoal? Porque pensa que assim, ó, o colesterol, né, ele é principalmente usado para construção, é uma matéria-prima estrutural. Então, desculpa, eu vou produzir uma célula, né, então eu uso o colesterol. O triglicérides, por outro lado, é um lipídio normalmente energético. Então ele funciona como matéria-prima energética no meu corpo. Tá bom. Então, se eu tenho aquele complexo de uma lipoproteína que está envolvendo o colesterol e o triglicérides, são duas moléculas de baixa densidade. Baixa densidade em relação a quem? A água. Tanto que se eu pego o lipídio e jogo na água, ele vem para a superfície, ele boia. Por quê? Porque a densidade é menor do que da água. Baixa densidade em relação à água. Tá bom. Então, se eu tenho uma lipoproteína envolvendo colesterol mais triglicérides, eu tenho uma lipoproteína de muito baixa densidade. Very low density lipoprotein. VLDL. Então, o VLDL nada mais é do que uma lipoproteína que vai lá no fígado, pega o colesterol que está sendo produzido no fígado, pega o triglicérides que está sendo produzido no fígado e sai para circular na corrente sanguínea. Só que daí eu sei que assim, ó, o colesterol é uma matéria-prima, principalmente estrutural, para produzir hormônios e assim por diante. O triglicérides é uma matéria-prima energética. Então, essa lipoproteína, Very Low Density Lipoprotein, é o VLDL, que tem colesterol mais triglicérides, sai circulando pela corrente sanguínea e, inicialmente, essa lipoproteína vai deixando triglicérides nas células para as células produzirem energia. Afinal, o triglicérides é, né, um lipídio que a principal função é energética. Esse triglicérides, né, que foi sendo deixado ali para se transformar em energia nas células, agora nós continuamos com o quê? A lipoproteína envolvendo o colesterol. Só que se eu deixei uma molécula que tinha uma densidade muito baixa, agora eu tenho colesterol mais a lipoproteína. Então eu tenho uma lipoproteína ainda de baixa densidade, mas não muito baixa densidade. Então eu tenho uma lipoproteína low density lipoprotein. Uma lipoproteína de baixa densidade, já que ela deixou o triglicérides nas células para serem para as células produzirem energia e ficou só com o colesterol. Então, diante disso, quando eu olho lá no exame, é o que eu vejo como LDL. Então, na verdade, chamar LDL de colesterol é correto? Ou chamar VLDL de colesterol é correto? Não, o colesterol é a mesma molécula, gente. E agora, e você está entendendo isso? O VLDL, o LDL é a lipoproteína. Então, essa lipoproteína, agora, que está com o colesterol, a LDL, sai distribuindo esse colesterol para produzir novas células, para deixar lá no ovário para virar hormônio. E quando ela distribui toda essa lipoproteína, ela pega e fica solta e volta para a circulação, a lipoproteína. Só que muitas dessas células, elas vão fazer o quê? Né, talvez elas não vão usar totalmente aquele colesterol, então eu fui lá e deixei o colesterol no ovário, ou no testículo, ou na adrenal, só que sobrou colesterol. Produziu os hormônios, tal, produziu cortisol, ou até mesmo produzia célula e sobrou. Esse colesterol que sobrou, a lipoproteína agora vai pegar o que sobrou de colesterol, com certeza é menos, porque chegou uma quantidade grande, eu produzi célula, produzi hormônio, o que sobrou, a lipoproteína pega esse colesterol, volta para a circulação para levar até o fígado novamente. Então, esse colesterol
que eu estou levando para o fígado numa lipoproteína, essa lipoproteína agora tem uma densidade menor ainda, porque tem uma quantidade menor de colesterol. Então é quem? High Density Lipoprotein. É a proteína de alta densidade, é o HDL, High Density Lipoprotein. Então, nesse histórico todo, você entendeu o ciclo do colesterol e do triglicérides de ponta a ponta. Desde quando eles são produzidos no fígado, são abraçados pelo VLDL, o VLDL deixa o triglicérides para se transformar em energia, fica só com o colesterol, agora ele se transforma em LDL, o LDL distribui o colesterol, as células produzem o que tem que produzir, hormônio, produz outras células, o que sobra ele conecta e volta para o fígado no formato de HDL. Esse é o ciclo do colesterol no corpo. E mais uma vez, o colesterol, o triglicérides, é tudo a mesma molécula. O colesterol é uma molécula, o triglicérides é uma molécula. O VLDL, o LDL, o HDL, tudo isso são moléculas de transporte, são lipoproteínas que se conectam ao colesterol. E são moléculas muito importantes, né? E diante dessa linha de raciocínio, daqui a pouco você vai entender onde está o problema. Porque é algo assim, ó, só para adiantar um pouco o raciocínio. Eu não gosto particularmente muito dessa definição do colesterol bom, do colesterol ruim. Mas só para você entender, se o LDL, que muitas vezes as pessoas chamam de colesterol ruim e o HDL de colesterol bom, o LDL, né? Por que eu não quero um LDL alto? Porque se eu tenho um LDL que está alto, significa que eu tenho uma efetividade baixa de entrega do colesterol para as células. Então, ou não estou conseguindo entregar muito bem esse colesterol, ou as células não estão conseguindo usar muito bem esse colesterol. Então, significa que a efetividade do ciclo está ruim. Se eu tenho um HDL alto, que frequentemente as pessoas chamam de colesterol bom, significa que assim, ó, as células conseguem usar de uma maneira muito efetiva o colesterol que sobra bastante. Então, eu consigo pegar esse colesterol lá nas células que sobrou e levar de volta para o fígado, que é o HDL. Então, esse ciclo está muito harmônico. Por isso que eu quero um LDL baixo e um HDL alto. Por isso que eu chamo, então, por consequência, né, o colesterol ruim, que eu quero baixo aqui, o LDL, e o colesterol bom, eu quero mais alto, que é o HDL, porque você entendeu agora o raciocínio, que isso nada mais é do que um LDL baixo com um HDL alto, é um ciclo que está acontecendo em harmonia, é um ciclo que acontece em equilíbrio, um corpo que funciona muito bem, um corpo que consegue usar muito bem o colesterol, um corpo que consegue usar muito bem o triglicérides, um corpo que produz muito bem hormônio, que produz muito bem ciclo de estresse, que produz muito bem novas células. Então esse é o raciocínio inicial para você entender do porquê, né? O que é um colesterol bom, o que é um colesterol ruim. Mas nós vamos falar mais a fundo ainda de maneira assim prática, como que eu tenho que seguir isso com o exame de sangue para encontrar um resultado relacionado à melhora da saúde cardiovascular em si. Mas agora eu quero antes trazer um conceito sobre, nossa, tá bom, entendi, mas e sobre o triglicérides? Como funciona isso? Né, o triglicérides, pessoal, ele é um lipídio, né? Faz parte do grupo dos lipídios, por isso ele é parente ali do colesterol. Ele é um lipídio que a função principal dele é exatamente entrar na cadeia metabólica para se produzir energia. Energia, basicamente, no corpo é a molécula final que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato. Essa é a moeda energética do seu corpo. O triglicérides, ele funciona como uma molécula de reserva, de matéria-prima, para você exatamente usar na sua célula para produzir energia. Mas como que é feito isso? E você vai entender o porquê que eu vou discutir isso com você, porque mais adiante, né, tem um raciocínio muito importante sobre esse conceito bioquímico aqui. O triglicérides, quando nós quebramos ele, nós liberamos ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles passam por uma cadeia metabólica que ocorre a formação de uma molécula, né, a quebra dele, então a quebra do ácido graxo, que é a lipólise, ele libera, a partir da lipose, eu quebrei ali, liberei o ácido graxo, passou pela lipólise, libera uma molécula chamada acil-CoA. Acil-CoA.
Esse acetil-CoA se conecta com uma outra molécula que é a carnitina, então provavelmente você já ouviu em algum momento aí: "Nossa, usar carnitina para melhorar ali a quebra da gordura, tal", que na verdade é triglicérides, não é gordura. E aí você melhora esse metabolismo, essa produção de energia. Então o acil-CoA se conecta com a carnitina. E esse conjugado de acil-carnitina, né, você consegue converter para acetil-CoA. E o acetil-CoA entra na mitocôndria, que é a parte da célula em que produz, energia no seu corpo, para exatamente desencadear todo o processo, né, de ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e depois a cadeia respiratória que termina com produção do ATP. Então esse é o ciclo natural de produção de energia do triglicérides. Então, né, nós precisamos do triglicérides no corpo, é uma reserva energética muito importante, mas hoje existe um problema enorme que envolve a questão do triglicérides. Por quê? Porque as pessoas têm um triglicérides muito aumentado. E esse triglicérides muito aumentado, ele acontece principalmente por um excesso de exposição à glicose. Então, como, né, glicose também é uma matéria-prima, glicose que vem dos carboidratos é uma matéria-prima para a produção de energia no corpo, se eu consumo uma quantidade, né, basal de glicose que meu corpo precisa para produzir energia, está tudo bem. Mas se eu começo a consumir excesso de glicose, esse excesso de glicose, né, o corpo vai tentar empacotar isso no formato de alguma reserva energética. Qual a principal reserva energética do corpo? Triglicérides. Então, a cadeia metabólica da glicose, quando você consome um carboidrato, passa pelo seu tubo gastrointestinal e você absorve glicose, cai a glicose na corrente sanguínea, só que você está consumindo em excesso, começa a sobrar muito glicose, essa glicose, ela se transforma. Você não precisa decorar, saber esses detalhes que eu estou falando. Eu estou explicando isso para ficar muito claro para você, né? Porque quanto mais clareza você tem, maior a chance de você executar o conhecimento que nós estamos conversando aqui. Então, toda essa glicose, né, que está em excesso, ela vai ser convertida para piruvato. Esse piruvato entra lá na célula para entrar na cadeia metabólica da mitocôndria e se transformar em acetil-CoA. Mas tem uma oferta tão grande de glicose, piruvato, acetil-CoA, que começa a sobrar esse acetil-CoA. Então você não consegue colocar lá na mitocôndria para se transformar em energia, está sobrando acetil-CoA, porque tem excesso de glicose. Se está sobrando esse acetil-CoA, o seu corpo deriva para uma outra cadeia metabólica que é exatamente de produção do triglicérides. Então você começa a aumentar a produção desses triglicérides. Então esse triglicérides, você está aumentando a produção, acontece principalmente onde? No fígado. Lembra quando nós discutimos lá que a lipoproteína pega o triglicérides lá no fígado e tal? Só que se está sendo produzido, né, numa velocidade normal, como você produz, como seu corpo precisa, jóia, muito bom. Seu corpo vai usar como reserva energética, para produzir energia mesmo. Só que se está em excesso, esse triglicérides também, porque ele vem do excesso ali de glicose, e isso está sustentado, está uma coisa crônica, você vai começar a acumular esse triglicérides lá no fígado. E dá o que nós chamamos de esteatose hepática, gordura no fígado. Então, até entre aspas, gordura, porque você está acumulando lá é muito triglicérides no fígado. Só que o fígado ele tem uma capacidade ali, né, que não é uma grande capacidade para segurar essa produção de triglicérides. Até que chega um momento que você satura o fígado, a esteatose vai evoluindo. E diante disso, o que vai acontecer? Né? Você vai mandar para alguma outra reserva. E essa outra reserva, onde tem uma reserva infinita? As células, né, de gordura que estão lá no abdômen. Então, esse excesso de triglicérides agora, você começa a mandar para o abdômen, e daí você vai colocando no interior da célula de gordura lá no abdômen e vai aumentando essa célula. Por isso que aumenta a circunferência abdominal. Então, o aumento da circunferência abdominal está totalmente conectado com esse ciclo todo de aumento da produção dos triglicérides. Né? Eu não vou aprofundar nisso hoje, tem episódio aqui no canal em que eu falo só sobre circunferência abdominal. Então, se você quer entender mais, vale a pena, porque é um ponto extremamente importante. E esse conceito, ele é essencial para nós, porque se você desencadeia tudo isso, normalmente você tem um meio com excesso de glicose. E um meio com excesso de glicose está conectado com o quê?
resistência à insulina, já que a insulina é o hormônio que metaboliza a glicose. E a resistência à insulina é a principal causa da descompensação do ciclo do colesterol no corpo, que gera aquela lesão na molécula, que gera aquele desequilíbrio na lipoproteína que envolve o colesterol. E aí sim, né, você começa a aumentar a chance desse colesterol se depositar às custas de um macrófago que está lá no vaso sanguíneo que vai fagocitar esse complexo do colesterol mais lipoproteína que está alterado pela, né, resistência à insulina, principalmente. Então, para seguir, aqui nós vamos entender agora, né, mais sobre esse assunto, mas antes disso eu queria trazer mais um conceito para vocês, que é algo assim, ó, muito importante para a gente relacionado à distribuição do colesterol no corpo, e até uma dúvida que há anos eu já escuto as pessoas questionarem isso, que é sobre o fator nossa, quando a mulher entra na menopausa, né, por que que acontece um aumento expressivo do colesterol normalmente? O que que desencadeia todo esse processo, né? Por que que, às vezes, mesmo com bom hábito, faz exercício, tem uma boa alimentação, essa mulher percebe que no pós-menopausa ela aumenta o colesterol. Então, pensa que assim, ó, o que que acontece, né? Lembra que o colesterol ele funciona como matéria-prima para você produzir hormônio? Imagine que aqui tem uma célula do ovário, tá? Essa célula do ovário aqui, ela produz hormônio. Tá saindo hormônio aqui dessa célula. Progesterona, estrogênio, testosterona, tal. Quem que chega aqui? Ó, tem uma molécula chegando aqui no ovário para produzir o hormônio. Quem que é essa molécula que chega? Colesterol. Como que esse colesterol chega? Conectado a qual lipoproteína? O LDL. Então aqui chega LDL colesterol, certo? Produz o hormônio. Sobrou colesterol aqui? Sobrou. O que que eu faço? Eu tiro esse colesterol daqui com uma outra lipoproteína que chama HDL e levo de volta para o fígado. Então tem o fígado que produz o colesterol e chega aqui como LDL colesterol, produz hormônio, e aí eu tenho o HDL colesterol saindo aqui com o colesterol que sobrou e eu devolvo para o fígado. Esse é o ciclo natural. Quando a mulher entra na menopausa, o que que vai acontecer? Aqui, ó, essa célula vai cair a produção hormonal. Processo de envelhecimento. Então tá caindo. Os hormônios aqui estão caindo, porque essa célula do ovário diminuiu a capacidade de produção hormonal. Então os hormônios começam a cair. Qual que é o primeiro mecanismo do corpo de compensação? Aumenta a matéria-prima. Então, o LDL colesterol que chega, o fígado está aumentando a produção. E o que que acontece? Ele vai tentar produzir ao máximo aqui e o que sobra? Menos, o HDL começa a cair. Então é naturalmente, no processo de envelhecimento, na menopausa, por que que aumenta? Né? E não só na menopausa, mas o processo de envelhecimento em si, porque a efetividade do uso do colesterol está caindo. Se essa célula diminuiu o hormônio por conta da efetividade dela que diminuiu, ela aumenta o colesterol que chega, dá mais matéria-prima e diminui o colesterol que sai para tentar usar o máximo possível. Então é por isso, né, que o colesterol, durante o processo de envelhecimento, na menopausa, é muito claro, assim, ele vai aumentar o colesterol total, né? E diante disso também, o que que nós sabemos qual que vai ser a distribuição, né, desse colesterol? A tendência é aumentar HDL e cair, aumentar LDL e cair HDL. Então, por isso que o processo de envelhecimento é um processo tão importante. Muitas vezes a gente tenta compensar isso com alimentação, exercício, suplemento. Não deu aqui um caso interessante, né, que às vezes vale realmente a pena o uso de um tratamento medicamentoso para conseguir controlar esse colesterol. Por quê, né, que é até importante entender isso? Porque é algo assim, ó, simplesmente usar o medicamento não é o melhor caminho. Né, cuidar dos hábitos é um caminho muito importante. Eu vou falar ainda da alimentação e do exercício, como isso influencia. Mas existe um momento que se eu tenho bons hábitos, né, da alimentação, do exercício, assim mesmo o colesterol está subindo, num determinado momento esse colesterol ele pode ficar muito elevado. E o colesterol muito elevado, de fato, né, ele pode
ele pode provocar uma lesão. Tem uma analogia muito bonita, essa analogia não é minha, que é algo assim, ó. Se esse colesterol, né, ele pode infiltrar, então imagina que é como se fosse uma piscina. Ele pode infiltrar ali nos azulejos dessa piscina e estragar ali aquela região, né, gerar lesão. Só que se eu vou aumentando esse colesterol, naturalmente esse colesterol, né, ele não vai infiltrar, porque para infiltrar ele precisa de um azulejo quebrado, que aí é aquela alteração na molécula. Só que se eu vou aumentando esse colesterol, aumenta esse colesterol, o que pode acontecer? Transbordar e infiltrar do mesmo jeito, mesmo sem a lesão no azulejo. Né, porque eu não tenho aquela molécula que está alterada, que foi fagocitada ali pelo macrófago que está no vaso sanguíneo e iniciou a formação da placa de ateroma. Então, qual a melhor forma para eu entender que assim, ó, nossa, então como eu entendo, já que essa definição puramente do LDL não é tão efetiva, que é como a maioria das pessoas olha, o LDL está alto, então, nossa, tem que resolver isso daí. Qual que é a forma mais efetiva que existe para exatamente eu olhar para esse conceito? Porque o LDL, ele não me fala, por exemplo, sobre o triglicérides. E eu sei que o triglicérides, ele pode gerar gordura no fígado, aumento de circunferência abdominal, lesão vascular. Como que eu faço para olhar isso? Existe uma coisa que nós chamamos de apolipoproteínas. E esse conceito é essencial quando nós pensamos em saúde cardiovascular. Talvez hoje é um dos conceitos mais importantes relacionados à saúde cardiovascular. Por que que isso é tão importante, pessoal? Para relembrar aqui, ó, se eu tenho um colesterol, tenho a lipoproteína que envolve, existe um outro marcador nessa lipoproteína que nós chamamos de apolipoproteína, que todas as lipoproteínas apresentam. Então, a lipoproteína que está ligada ao triglicérides e ao colesterol, que é o Very Low Density Lipoprotein. A lipoproteína que está ligada só ao colesterol, que é o Low Density Lipoprotein. A lipoproteína que está ligada ao retorno do colesterol para o fígado, que é o High Density Lipoprotein, VLDL, HDL, LDL, IDL, até outros que normalmente você não se vê no exame de sangue, todos eles têm esse marcador ali de membrana, que é a apolipoproteína, é a apo que está ligado à lipoproteína, tem. Só que eles são diferentes. E o que eles têm em comum? Né? A apolipoproteína que está ligada ao triglicérides, que está ligada ao VLDL, que está ligada ao colesterol no LDL, ela tem uma característica que nós chamamos, né, o nome específico dela de apolipoproteína B. Existem vários subtipos de apolipoproteína B, mas a apolipoproteína B de transporte na corrente sanguínea, que está ligado à lipoproteína, né, que transporta os lipídios de muito baixa densidade, é a apolipoproteína B100. No exame de sangue, simples, sempre nós vamos dosar quem? Apolipoproteína B. Existe B48? Existe, mas é o transporte, por exemplo, dos lipídios fora do vaso sanguíneo, do ducto torácico, por exemplo. B48. Tem vários outros, mas eu quero que você guarde isso. Assim, ó, a apolipoproteína B é a que está conectada às lipoproteínas de baixa densidade que estão sendo transportadas na corrente sanguínea, que é ligado ao VLDL, ao LDL, ao IDL. Tá. Existe também uma apolipoproteína que está conectada, né, às lipoproteínas de alta densidade, como o HDL. É a apolipoproteína A. Então, na realidade, por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, ó, aqui eu não vou olhar só o LDL, porque só o LDL está ligado ao colesterol, mas e o triglicérides? Como eu disse, tem vários outros exemplos, né? O triglicérides também em excesso pode gerar lesão. Tem vários tipos de lesão, não só no vaso sanguíneo, lesão no fígado, na gordura do fígado, aumento de circunferência abdominal. Nós sabemos que aumento de circunferência abdominal está associado a todas as doenças cardiovasculares. Então, diante dessa linha de raciocínio, eu quero trazer para vocês um conceito que é algo assim, ó, se eu entendo a distribuição das apolipoproteínas, que estão lá na superfície das lipoproteínas, eu entendo o conceito geral de tudo que está acontecendo com os lipídios no corpo dessa pessoa. E aqui é algo assim, ó, se eu tenho uma apolipoproteína B no corpo,
dosada no exame de sangue, aumentada. Agora, de fato, eu sei que essa pessoa tem risco aumentado de doença cardiovascular. Porque a apolipoproteína do tipo B está ligada a todas as lipoproteínas de baixa densidade. Se eu tenho uma apolipoproteína A mais alta, eu sei que essa pessoa tem mais um fator de proteção. Então, se eu quero ir mais a fundo, eu posso olhar assim diretamente a apolipoproteína B, eu quero uma apolipoproteína B vai em torno de 80, talvez um pouco mais baixo. Mas se eu quero ir mais a fundo ainda, eu pego a apolipoproteína B e faço uma relação com a apolipoproteína A. Então, apolipoproteína B sobre a apolipoproteína A. Se essa relação é menor do que 70, 80%, menor que 70% seria um padrão ouro, ouro, ouro muito bom. Essa pessoa tem risco bem menor, né, tem uma incidência, está num grupo populacional de incidência, prevalência de doença cardiovascular muito mais baixa, porque eu sei que ela tem um bom ciclo do colesterol. Ela tem um bom ciclo do triglicérides. Ela provavelmente não tem resistência insulínica. E diante disso também, vou trazer só mais um conceito para ficar claro para vocês. Essa pessoa, ela não tem predominância de um tipo específico, tem 7 tipos de LDL, de lipoproteína de baixa densidade, mas de um tipo específico de LDL, que é o LDL considerado pequeno e denso. Esse LDL pequeno e denso, ele demora para sair da corrente sanguínea. Ele fica muito tempo na corrente sanguínea. E pelo fato dele ser mais denso, né, ele facilita o processo para parada no vaso sanguíneo. Então ele lesa o vaso sanguíneo. Então é o desses 7 tipos de LDL, o LDL pequeno e denso é o LDL que lesa vaso sanguíneo. É o LDL que está conectado à apolipoproteína B, a apolipoproteína B100, que é essa específica que eu falei. Então, por isso, quando eu tenho uma apolipoproteína B alta, eu começo a exatamente conectar com o aumento de chance de doença cardiovascular. E é esse LDL, né, pequeno e denso, que tem uma característica, uma chance maior de inflamação e oxidação. Primeiro porque ele fica mais tempo circulando no vaso sanguíneo, então ele fica mais velho. E segundo, porque a característica da molécula em si, né, tem uma afinidade maior por conexão com radicais livres e sofrer esse processo oxidativo. Como que é formado esse tipo específico de LDL? É um tipo específico do LDL em que o receptor dele para ele voltar para o fígado é defeituoso. Então o fígado tem mais dificuldade para metabolizar, por isso que ele fica circulando na corrente sanguínea e aumenta aí essa chance de lesão do vaso sanguíneo, certo? Então, na realidade, mais uma vez, agora você entendeu, assim, ó, a placa que é formada lá no vaso sanguíneo é uma placa que é formada por colesterol? Tem colesterol na composição? Sem dúvida. Mas qual o tipo de colesterol? O colesterol que está conectado a low density lipoprotein. Qual o tipo específico? A low density lipoprotein pequena e densa. Que é o que ela tem no marcador de membrana? Apolipoproteína B. Por isso, é tão importante, né, mais importante do que dosar e verificar o colesterol lá no exame de sangue, é exatamente você conseguir entender como estão como está a distribuição das lipoproteínas e das apolipoproteínas. Até porque, aí, né, eh, você vai ficar surpreendido, a dosagem dessas lipoproteínas quando você pega lá no colesterol, é um cálculo matemático que é feito na imensa maioria das vezes. Então não é um cálculo, uma dosagem real. Você não está dosando o número de partículas. E isso se abre aí viés para um viés muito grande, né, que é um cálculo de Friedman. É um cálculo específico que você estima como está a distribuição desse colesterol no corpo. Por outro lado, quando nós dosamos as apolipoproteínas, daí não. É uma dosagem real, é uma dosagem de fato ali, o quanto tem no sangue dessas apolipoproteínas, e por isso eu consigo entender essa distribuição, né, das lipoproteínas, LDL, VLDL, HDL, IDL, tudo isso no corpo, triglicérides, tudo isso no corpo, porque agora eu estou olhando o marcador de membrana de cada um deles. E o objetivo, se eu penso em saúde de fato, eu quero exatamente uma distribuição ali com
uma ApoB mais baixa, uma ApoB talvez mais baixa que 80, mas seria um padrão ouro, com uma relação entre a ApoB e a ApoA menor do que 70, 80%. Seguindo, então, né, nós entendemos esse fator da lesão aterosclerótica, né, de como acontece essa lesão no vaso sanguíneo, a importância da distribuição dessas lipoproteínas, mas vem aquela questão, né? O que aumenta a chance de produção daquele colesterol, daquela lipoproteína alterada lá do colesterol de baixa densidade, que é o pequeno e denso, um aumento de ApoB? O que leva a tudo isso? Principalmente resistência à insulina. Tanto que, quando nós olhamos ali um grupo estatístico para observar, né, as pessoas que têm risco aumentado de doença cardiovascular, nós colocamos, em primeiro lugar, resistência à insulina, depois ApoB, apolipoproteína B aumentada, depois tabagismo e depois hipertensão arterial. Que, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Por quê? Eu sei que a apolipoproteína B aumenta na resistência à insulina. Eu sei que a resistência à insulina aumenta a chance de hipertensão arterial. E aí o tabagismo, que é uma lesão direta e também indireta, porque influencia em todos esses fatores, né, que inclusive na resistência à insulina, lesão vascular e assim por diante. Quero até abrir um parênteses aqui para vocês, que é bem importante assim para a gente, e daí nós vamos entrar nessa parte mais de como resolver todo esse problema, né, que é o seguinte, assim, ó, as pessoas acabam tendo muita dúvida, né, de, nossa, eu não entendo como acontece essa relação entre resistência à insulina e hipertensão arterial. Porque o que é resistência à insulina? Insulina, imagina que, o que acontece no corpo, né? Se eu consumo carboidrato, principalmente carboidrato refinado, farinha branca, açúcar, eu ofereço uma grande quantidade de glicose. Se eu ofereço uma grande quantidade de glicose, estou absorvendo glicose muito rápido lá no meu tubo gastrointestinal, aumenta muito a glicose no meu sangue, meu corpo acaba produzindo, o pâncreas vai produzir mais insulina para metabolizar essa glicose. Só que essa insulina, essa função inicial dela, que é tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea, ela não faz só isso. Essa insulina também tem outras funções no corpo. Uma delas é o quê? Vai lá no rim e aumenta a retenção de água. Por isso que muitas vezes quando você come ali açúcar refinado no fim de semana, né, na segunda-feira você vê que, nossa, aumentou o peso na balança. Muito disso é retenção. Só que tem um outro fator também que essa insulina aumentada faz, que é o quê? Ela segura sódio, retém sódio lá nos rins. Então é o sódio que faz a pressão aumentar? Sem dúvida. O sódio aumenta e a pressão aumenta. Mas quem que faz o sódio aumentar na corrente sanguínea? A insulina alta que está segurando mais sódio lá no rim. Só que quem que aumenta a insulina? O excesso de glicose. De onde vem o excesso de glicose? Da farinha branca, do açúcar. Por isso que você vai ver as pessoas assim, ó, não mudam a alimentação relacionado aí a consumo de farinha branca, né, farinha de trigo, açúcar, e restringem totalmente o sódio e a pressão não cai. Por outro lado, a pessoa, nossa, falaram ali que não é muito bom ficar comendo excesso de açúcar, excesso de farinha branca, tem pressão alta, diminui o consumo de açúcar, a insulina cai, para de reter sódio, a pressão cai. Então, esse fator, né, do aumento da pressão arterial, ele é muito importante e ele tem muito mais relação com a insulina aumentada que está conectado com glicose aumentada. Então, é frequente as pessoas culparem ali o sódio, realmente o sódio tem uma relação, mas o sódio aumentado no sangue. Por que o sódio, no sangue não, no corpo como um todo, por que o sódio aumenta no corpo? Porque tem excesso de insulina. Se não tivesse excesso de insulina, o corpo tem um equilíbrio muito bonito, ele não deixaria esse sódio aumentar. Vamos lá então. Pensando agora em como resolver esse problema, né? Porque se eu sei que uma das coisas que pioram aí a distribuição das lipoproteínas no corpo, aumento de ApoB, né, aumento de triglicérides, aumento do LDL pequeno e denso, está muito conectado, na verdade, principalmente conectado com resistência à insulina, eu preciso melhorar a resistência à insulina. Como uma forma, né, bem efetiva para melhorar a resistência à insulina é como? Eu melhorar,
né, exatamente o meu padrão de atividade física. Vou falar ainda da alimentação, que é essencial, né, mas eu preciso metabolizar melhor a glicose, e para metabolizar melhor a glicose, eu preciso de um corpo ativo. Porque tem 2 coisas que vão gerar resistência à insulina, ou eu estou colocando grande quantidade de glicose para dentro, e aí vem a alimentação, que nós vamos conversar ainda, ou eu estou metabolizando mal essa glicose. Ou os 2, normalmente é um pouco de tudo, né. Como que eu inicialmente melhoro o metabolismo da glicose no meu corpo? Exercício, eu preciso de um corpo ativo. Eu preciso de pelo menos 120, 140 minutos de atividade física por semana, no mínimo, né. Quando eu faço mais exercício, na verdade, eu melhoro a captação da glicose pela minha célula ali do músculo. Essa célula do músculo pega essa glicose, converte para piruvato, converte para acetil-CoA, tem uma demanda, usa esse acetil-CoA lá na mitocôndria e produz ATP. Então eu vou tirando glicose da minha corrente sanguínea. É um processo natural, né. E isso acontece principalmente onde? Lá no exercício, né, quando eu tenho ali bastante mitocôndria. Como que eu aumento a quantidade de mitocôndria para produzir energia a partir dessa glicose, por exemplo, ali nas minhas células? Tem várias formas, mas uma das mais efetivas é você praticar exercício no que nós chamamos zona 2. Então, pelo menos ali vai umas 3 vezes por semana, pelo menos uns 140 minutos por semana, fazer exercício na zona 2. O que que é zona 2? É você operar durante o exercício em 60 a 70% da sua capacidade máxima, da sua frequência cardíaca máxima. Então, a forma simples, pega 220 menos a idade, faz de 60 a 70% disso, né. Você pode usar um relógio, normalmente hoje tem muito comum, os relógios eles já mostram isso. O exercício na zona 2 ele aumenta ali, né, a quantidade de mitocôndrias, melhora essa produção de energia, por consequência, a captação melhor dessa glicose que está na corrente sanguínea. Então, quando você faz isso, você tem essa efetividade no processo de consumo dessa glicose. Uma forma mais simples ainda de executar isso: caminhada, corrida leve, bicicleta, qualquer movimento em que você consiga executar. Então, estou fazendo uma bicicleta, mas eu consigo falar com alguém tranquilamente ali que está comigo. Eu estou correndo ali na esteira de leve, mas eu consigo conversar com alguém que está ali junto comigo. Isso é o exercício na zona 2, é o exercício que aumenta, que produz ali mais PGC-1 alfa e que é o que atua ali no aumento da quantidade de mitocôndrias para melhorar essa captação de glicose. Então é um formato. Mas daí perguntam: e o exercício de hipertrofia? Ganhar massa muscular tem uma influência positiva? Também, sem dúvida, principalmente no longo prazo. Por quê? Se eu tenho mais músculo, eu tenho mais células musculares, por consequência, eu também vou ter mais mitocôndrias, vou melhorar a captação dessa glicose, vou melhorar essa produção de energia. Então, treinos de hipertrofia para ganhar massa magra também, principalmente nas pessoas que têm mais de 30 anos, mais de 30, 40 anos, começam a perder mais massa magra, e principalmente as mulheres pós-menopausa que perdem muito massa magra, é um treino essencial. Porque não adianta você só tentar estimular, aumentar o número de mitocôndrias na célula, mas você tem uma pequena quantidade de células, né. O ideal seria assim, você estimula ganhar, mas você tem uma boa, uma grande quantidade de células. A hipertrofia ajuda a aumentar o número ali, de células. Então os treinos com carga de hipertrofia, né, tem até aqui episódios só sobre treino de musculação, em que eu falo o que é um treino de potência, o que é um treino de hipertrofia, o que é um treino de força. Então, nesses casos aqui, o treino de hipertrofia é muito importante, né, principalmente no longo prazo, quando nós pensamos em melhora desse consumo, desse metabolismo da glicose no corpo. E daí vem, não poderia deixar de falar, né, o quanto a pessoa coloca de glicose para dentro. Porque se eu estou colocando um monte de glicose, às vezes mesmo com boas condutas no dia a dia, relacionadas a exercício, não é suficiente. Então eu tenho que diminuir essa quantidade de glicose. E principalmente qual tipo de glicose? Que é muito simples, sabe, pessoal?
não tem muito segredo, assim, são os alimentos que oferecem glicose em grande quantidade, em pico, em aumento muito rápido lá na corrente sanguínea, que é açúcar, os refinados em geral, farinha de trigo, farinha branca, né, então pão, massas em geral. Se eu tenho um consumo, você não precisa excluir nada na sua vida, mas se você tem um consumo menor desses alimentos, vai fazer menos pico de glicose, tendência natural, que você entre nesse ciclo agora de uma forma positiva, não tem pico de glicose, não tem pico de insulina, não vai estimular todas aquelas vias que são, que são ruins. Porém, existe, né, um fator aqui importante para gente, que é algo assim, ó, tá, mas se eu melhorei a alimentação, tô com uma boa rotina de exercício e assim mesmo, eu tenho uma ApoB que está mais aumentada, eu tenho um colesterol que está descompensado, eu tenho um triglicérides que não está cedendo, estacionou, já estou nisso há um tempo. Isso pode ser sim um fator genético, né, que é a hipercolesterolemia familiar. Nós temos milhões de pessoas pelo mundo com hipercolesterolemia familiar, ou pode estar associado ao próprio processo de envelhecimento. Né? Durante o processo de envelhecimento, eu citei o exemplo da menopausa durante a nossa conversa, você pode chegar um momento em que você vai começar a descompensar isso. Nesses casos, pessoal, o tratamento medicamentoso encaixa muito bem e você muda a expectativa de vida, você muda a evolução. Então, por isso que, frequentemente, eu gosto de trazer para as pessoas esse conceito. Nem sempre o medicamento é ruim, né? Só que o que tem que estar muito claro, assim, você tem que fazer o básico, né? Só usar o medicamento também não faz sentido, que aí você se depara com aquelas coisas de, uma pessoa que tem 30 anos de idade está usando 2, 3 medicamentos para colesterol, mas não mudou o hábito de vida, né? Não fez um ajuste alimentar, não está sedentário. Então, na realidade, se a pessoa falar assim, não, eu quero continuar comendo aqui do jeito que eu como, eu quero continuar sedentário, então tudo bem, usa o medicamento. Mas normalmente você vai precisar o quê? Várias classes diferentes, doses mais elevadas. Se você muda o conceito básico, seu hábito de vida, alimentação, exercício, e o básico, como eu acabei de discutir aqui com vocês, muitas vezes você não vai precisar do medicamento. Só que num determinado momento, pelo envelhecimento, ou talvez por uma alteração genética, né, um polimorfismo ali num gene da ApoB, você pode começar a aumentar o colesterol, a distribuição do colesterol de maneira adequada, mesmo jovem. Nesses casos, vale a pena o uso do medicamento. E hoje nós temos medicamentos que são muito efetivos, que mudam a distribuição da apolipoproteína B, que mudam a distribuição do LDL pequeno e denso, que é aquele que provoca lesão, são as estatinas. Claro, fica para esses casos específicos o uso da estatina. A estatina, quando usada de maneira inteligente, ela vai mudar sim a expectativa de vida das pessoas. Então, nossa, estatina sempre é bom? Nem sempre. Estatina sempre é ruim? Nem sempre. Agora, depois de toda essa nossa conversa, você conseguiu entender, né? Só que daí eu tenho que exatamente tentar minimizar possíveis efeitos colaterais, porque normalmente nós sabemos que a estatina ela pode dar dor muscular e ela pode aumentar um pouco a resistência à insulina. Então eu tenho que seguir essa pessoa para ver se ela tem lesão muscular, chega a ponto de ter uma lesão muscular em que é uma coisa que compromete, eu tenho que seguir para ver se está acontecendo uma resistência à insulina. Como que eu faço isso? Resistência à insulina, dosagem de exame, hemoglobina glicada, insulina, glicose, dosagem de triglicérides. Se tem lesão muscular, conversando mesmo com essa pessoa, tem que saber, tá muito limitante isso daqui? Tem lesão muscular? Tá alterando o CK, né, creatina fosfoquinase lá no exame de sangue? Eu tenho que repensar na estratégia. Ah, mas assim mesmo é importante para controlar esse colesterol. Eu faço o quê? Um teste genético. Deixa eu entender quais estatinas que têm melhor resultado para essa pessoa. Fiz o teste genético, entendi qual a melhor resposta, uso a estatina específica. Normalmente você já vai corrigir esses problemas. Toda estatina, ela inibe uma enzima que se chama HMG-CoA, que é a enzima de produção do colesterol. Essas pessoas, às vezes, por alteração genética, por envelhecimento, tá produzindo muito, em excesso. Então a estatina diminui essa produção ali do colesterol. Só que também é uma enzima que produz coenzima Q10,
que faz parte da cadeia metabólica para você produzir energia. Então, tá usando estatina, é importante associar com enzima Q10 para exatamente não ficar com déficit, né? Então, você suplementa lá 100 miligramas de coenzima Q10 umas 2 vezes por dia para compensar esse uso da estatina que parou a enzima que produz o colesterol e que produz a coenzima Q10. Você suplementa, faz o teste genético se necessário para entender qual a melhor estatina para essa pessoa. É uma pessoa que realmente tem indicação do uso da estatina? Então, aqui você consegue contornar tudo isso e indicar o medicamento de uma maneira bem precisa. E daí, né, não poderia deixar de falar com vocês também suplementos que impactam a distribuição do colesterol por impactar diretamente a resistência à insulina no corpo. Então, a berberina, né, um fitoterápico aí com impacto muito positivo, melhora a resistência à insulina, melhora a sensibilidade à insulina no corpo. Normalmente se usa numa dose aí de 500 miligramas 2 vezes por dia. Não estou falando que todo mundo tem que usar, normalmente você tem que passar por uma avaliação, entender exames de forma específica para observar uma possível indicação, mas o que tem de estudo normalmente mostra algo em torno de 500 miligramas 2 vezes por dia. O próprio inositol, né, é muito efetivo, principalmente para as mulheres jovens que têm resistência à insulina, numa dose de 500 mil miligramas 2 vezes a 1000 miligramas 2 vezes por dia. Também tem estudo que mostra muito efeito positivo, tem um monte de estudo para ovário policístico. O magnésio, com um efeito muito legal também na saúde cardiovascular, com uma dose de mais ou menos 300 miligramas por dia. O ômega 3 com um impacto muito interessante relacionado à distribuição do colesterol e principalmente, né, aí tem bastante estudo assim, o impacto do ômega 3 na distribuição do triglicérides, que é aquela primeira distribuição do VLDL ali. Ele libera melhor o triglicérides para a célula, então o uso em torno de 1.000 a 2.000 miligramas de ômega 3 por dia. E a vitamina D, né, que melhora a conversão ali do colesterol para hormônio, para cortisol, na dose de algo em torno de 2.000 unidades por dia. Os estudos mostram efeitos positivos relacionados normalmente a essa distribuição dos suplementos. Então, você percebeu que a nossa conversa hoje sobre saúde cardiovascular começou muito focada toda a parte basal, né, metabólica do corpo, que envolve o que é colesterol, o que é triglicéridos, o que é lipídio, o que são os ômegas, né, tudo isso se relacionando com a saúde cardiovascular numa conexão com as lipoproteínas. Agora você sabe o porquê da importância das lipoproteínas, por que você tem que ter lipoproteína no seu corpo quando nós pensamos em transporte desses lipídios como o colesterol e o triglicérides. E as lipoproteínas, quando elas se alteram, elas podem provocar lesão em um tipo específico da lipoproteína, que são as de baixa densidade, e eu identifico isso através de um marcador de membrana dessa lipoproteína, que é a apolipoproteína. Eu faço até uma relação da apolipoproteína B com a apolipoproteína A, que é um marcador de membrana dos lipídios que são bons aí para o meu corpo, lipídios de proteção. E isso mostra de fato, né, como que eu impacto a minha saúde cardiovascular. E daí, como que eu melhoro essa distribuição no meu corpo? Hábito de vida, né? Então, exercício, qual o melhor tipo de exercício, qual a rotina de exercício, somado a uma boa alimentação, coisas básicas como reduzir o consumo de açúcar e farinhas refinadas como farinha de trigo. Ao colocar tudo isso em prática, algumas pessoas vão fazer tudo isso, não vão conseguir melhorar, porque podem ter ali um polimorfismo, uma alteração genética que tem um aumento do colesterol, ou até mesmo o processo de envelhecimento em si. Eu citei a menopausa como grande exemplo aí para nós. Quando eu consigo perceber tudo isso, né, eu chego até a ponto de decidir se vale a pena o uso de um suplemento, o uso de um medicamento, as rotinas que eu tenho que tomar no dia a dia, tudo isso para conseguir ter uma influência positiva na minha saúde. Então, espero que você tenha gostado, que você use esse conhecimento. Mais uma vez, né, como sempre aqui ao final das nossas conversas, eu gosto de pedir o apoio de vocês para que você curta esse vídeo, compartilhe, patrocine aqui todo o nosso conhecimento, ajude na divulgação desse conhecimento, porque
a cada comentário, a cada curtida, a cada pessoa nova que acompanha o canal. Eu fico extremamente agradecido, porque esse é meu principal objetivo, produzir conteúdo de forma pegar o conhecimento que muitas vezes é complexo, transformar ele em algo que é simples e prático para que o máximo, né, de pessoas consiga se beneficiar com tudo isso. Tá certo? Então, muito obrigado e não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima.